Eu sou advogado de imigração aqui nos Estados Unidos e hoje o nosso bate-papo será sobre o visto EB5 e o advogado independente com seu relacionamento com os centros regionais. Antes da gente entrar nessa questão do advogado que irá representá-lo, eu vou tecer alguns comentários sobre o que é, na verdade, o próprio programa EB5. Bom, o programa EB5 foi baseado no Employment, o nome dele chama-se Employment Based Category 5. Ele tem a característica da obtenção do Green Card direto. Eu acho que muitos, de repente, já estão assistindo esse vídeo, sabem dessa informação, e essa é a finalidade dele, é a obtenção do Green Card direto, né? Através de um investimento de $500 mil num centro regional. E esses 500 mil, que estou falando em tempos atuais, está para aumentar, mas em algum centro regional que nós vamos falar quem são os centros regionais, o que eles fazem, né? Vou ter esse breve comentário sobre os centros regionais. Bom, o que é o centro regional? O centro regional são áreas delimitadas, pré-aprovadas pelo governo, onde o desemprego é alto, 150% acima da média nacional, ou em áreas rurais, com população de até 20 mil habitantes. Isso, no fundo, influencia muito pouco na sua decisão sobre o visto EB5. Por quê? Essas áreas pré-aprovadas elas são trabalhadas por empresas, normalmente de direito público ou privado, que trabalham em cima dessa área para realmente trazer investimentos para essa área, tá? Para essas regiões já aprovadas. E essas pessoas jurídicas privadas também são aprovadas, nesse caso, pela imigração, pelo governo americano. E são essas pessoas jurídicas que, na verdade, são os centros regionais, são realmente os entes que vocês irão, na verdade, investir o seu dinheiro. Então, eu só esclareço um pouco isso, porque existe uma certa confusão com relação ao centro regional, sendo ele pelo governo. Eu recebo muitas perguntas sobre isso. Eu estou investindo eu vou investir 500 mil no que governo? Não, no fundo, até existem alguns centros regionais que são realmente, na verdade, ligados a determinadas cidades, como Miami, por exemplo. Miami normalmente tem uma parceria público-privada, mas existem pouquíssimos centros regionais que são vinculados a cidades, e essas cidades têm a sua programação para aprovar projetos, mas normalmente também são parceria público-privada, ou seja, a maioria dos casos você vai estar focando o seu investimento numa pessoa jurídica de direito público-privado, e não numa região pré-aprovada já. E esses centros regionais estão atualmente indo ao Brasil para fazer a captação de clientes já do Brasil e trazer esse cliente para cá. Como falei, nada de errado com relação a isso, faz parte, e muitos que estão fazendo são centros regionais com credibilidade. A única questão que a gente tem que eu tento levantar e chamar a atenção é com relação à representação jurídica oferecida por esses centros regionais, que vocês às vezes têm a oportunidade de já conhecer, ou ter reuniões aí no Brasil. Esses centros regionais, na verdade, tem um advogado já que fala: nós faremos o processo de imigração para você, sem problema, aqui não tem nada, está tudo incluído. É muito importante entender que esse advogado ele é advogado do centro regional. Ele é um advogado que vai fazer toda a representação baseada nos interesses do centro regional. E não vai haver, de repente, conflitos e críticas com determinadas situações que poderiam ocorrer se você contratar um advogado independente. Sempre importante essa participação do advogado independente, tá? Advogado vinculado a centro regional, que vai fazer esse processo migratório, é um advogado do centro regional. O que, na verdade, isso até gera um conflito de interesses. Até com relação à legislação americana, isso tem que ser bem feito tem que ter realmente uma autorização do cliente. O cliente tem que entender bem que ele está, na verdade, que o advogado está representando, na verdade, duas partes que, de certa forma, pode ter, nem sempre tem os interesses semelhantes, tá? Porque o investidor ele quer realmente ter garantido o retorno do investimento, e ele tem que entender muito bem o que ele está investindo, né? Porque é um investimento de risco. Então é muito importante mesmo essa observação da participação de uma representação jurídica, que você possa ter uma crítica com relação àquele projeto, por exemplo, em questões contratuais, tá? Não digo questões financeiras, não, de investimento. Falando aqui, o advogado ele pode fazer uma crítica em determinadas questões contratuais
tá? Pelo menos porque o advogado não é um broker, tá? Então ele não tem que falar que o investimento tem um risco maior ou menor, enfim, isso é uma questão de broker. Mas o advogado pode sim fazer análise contratual, tá? E falar, olha, talvez esse contrato não seja o seu melhor interesse, apesar de parecer muito bom, seja do melhor interesse. O centro regional, que eu chamo de centro regional, essa pessoa jurídica vinculada, né, que vai investir no centro regional, já aprovada, né, essa pessoa jurídica realmente vai vender seu peixe, que é normal, que faz parte realmente do mercado de capital. Cabe você realmente perceber se fazer uma análise detalhada, porque é um mundo novo para você, né? Você normalmente está começando, está averiguando, está fazendo pesquisa sobre o que é o visto EB5, centros regionais, você não é muito, 90% dos clientes, 99% dos clientes não são especialistas em centro regional. Então, é muito, muito importante realmente fazer essa averiguação e ter essa independência na hora de resolver investir o seu dinheiro num determinado projeto. Bom, a princípio é isso. A série de vídeos tem sido vídeos compactos, determinados assuntos específicos, sem muitas delongas, e tentar fazer mais vídeos para que o ouvinte possa realmente, de repente, querer ir diretamente a um ponto específico, né, e não fazer vídeos de meia hora, 40 minutos, às vezes cansa um pouco, tá? Por um momento é só